Você sabia que até 30% dos casos de Covid podem ter associação com doenças vasculares, dentre as quais a trombose? Sobre o assunto eu converso agora com a cirurgiã vascular Natália Cardoso, que participa com a gente. Doutora, bom dia, é um prazer atender a nossa equipe aqui do Bom Dia Maranhão. Bom dia a todos, eu que agradeço o convite. Bom, para as pessoas entenderem de fato, às vezes a gente fala muito comumente sobre trombose, né? Mas o que é de fato a trombose? A trombose é a formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, né, que podem ser tanto as veias como as artérias. Bom, agora, essa relação entre a Covid-19 e a trombose, há um protocolo, inclusive, no atendimento ali que tem preocupação com essa questão vascular no atendimento às pessoas acometidas da Covid-19? Sim, com certeza. Os estudos mostraram que pacientes que têm Covid, eles têm mais chance de ter trombose. Quando eles têm essa tempestade inflamatória, elas ativam os fatores da coagulação, predispondo a eles formarem microtrombos em microcirculação ou mesmo na macrocirculação. Então, dessa forma, todos os pacientes que são atendidos são avaliados um score de risco e naqueles que são internados já é protocolo ser iniciado uma medicação de proteção para não formar esses trombos. É possível que o corpo dê sinais em relação a problemas que podem acontecer mais tarde, como por exemplo esses, como a trombose, problemas de circulação? Com certeza sim. A trombose, ela dificilmente passa despercebida. Então, se você está com Covid ou teve Covid, né, e que a gente vê que esses efeitos aí, eles podem durar por mais algumas semanas após o quadro do Covid, e aí começou a apresentar inchaço na perna, mudança de coloração na perna, ela ficou mais arroxeada, dor na perna, é sempre bom você procurar o mais rápido possível o atendimento. Bom, tem um dado significativo da Organização Mundial de Saúde que aponta que a cada 37 segundos uma pessoa morre por complicações de um coágulo sanguíneo. Quer dizer, é um número realmente significativo. Exatamente, é um número assustador. Então, por isso que todas as pessoas, elas acabam tendo mesmo medo da trombose, porque é uma coisa que pode ter uma morbidade, né, ter uma consequência bem grave. Então, dessa forma, é sempre bom, se você tiver qualquer sintoma, você começar a tratar desde o início. E como é que funciona, doutora, o tratamento? O tratamento ele é super simples na maioria dos casos. Consiste em apenas você tomar uma medicação anticoagulante. Então, por isso, o mais importante é a gente fazer esse diagnóstico o mais rápido possível, porque o tratamento acaba sendo simples. Agora, se a pessoa não faz o tratamento, esse trombo que estaria alojado nas pernas ou nos braços pode caminhar para o pulmão, causando uma embolia pulmonar, que é aí que tem a maior gravidade e pode resultar, infelizmente, até em morte. Doutora, nós temos dados do Ministério da Saúde que apontam que em São Luís, cerca de 17% das pessoas têm hipertensão, né? Qual é a preocupação que essas pessoas devem ter com essa situação vascular, em especial com a associação aí exatamente com os riscos da trombose? Na verdade, pacientes que tiverem fumantes ou que tiverem qualquer comorbidade, como diabetes também, a gente sabe que esses pacientes que têm essas outras doenças, eles também têm risco maior de ter a forma mais grave do Covid. E a forma mais grave do Covid acaba se apresentando mesmo com tromboses, tanto na microcirculação, no pulmão. Então, dessa forma, o melhor que a pessoa pode fazer é sempre controlar. Se você tem pressão alta, tomar suas medicações para controlar a sua pressão. Se você tem o diabetes, também tomar suas medicações e iniciar o tratamento do Covid, fazer um acompanhamento médico certinho, que o médico que estiver acompanhando você vai avaliar se você tem que tomar alguma medicação a mais ou se você vai precisar fazer só medidas de mudanças de hábito de vida. Quem tem um histórico de doenças vasculares na família tem que ter uma preocupação maior? A gente viu que nessa pesquisa do Ministério, numa outra pesquisa do Ministério da Saúde, mostra que somente 2% das pessoas que tinham complicações ali entendiam a sua saúde como algo ruim, ou seja, a percepção do brasileiro ainda é muito complicada em relação à sua saúde, né? Qual é a recomendação para essas pessoas? Que assim, na verdade, a gente ainda não tem estudos para comprovar essa associação, mas como a gente já sabe que o Covid ele aumenta a trombose em pessoas até que não tinham essa tendência anteriormente, então a gente acaba que está protegendo essas pessoas. Então a gente faz esse score de risco e aí baseado nisso, a gente em algumas pessoas faz uma medicação numa dose profilática, que é uma dose protetora,
ou então a gente fica acompanhando eles. Hábitos que todo mundo pode ter para proteger a sua circulação é uma alimentação saudável, praticar exercícios, tomar bastante água, principalmente nessa parte do Covid, né, que a gente acaba ficando mais deitado, então tomar bastante líquido e se movimentar, tudo isso acaba evitando a formação de trombos na nossa circulação. Essa visita constante ao médico, a preocupação é com a prevenção. A gente percebe que ainda há essa dificuldade também, doutora, das pessoas perceberem isso. A gente está falando agora para todo o estado do Maranhão. Quer dizer, qual é a seriedade? A gente está diante de uma situação de pandemia mundial, a saúde está em pauta aí, mas é verdade que agora que a gente está tendo uma curva, uma baixa nessa curva, principalmente aqui do nosso estado, as pessoas não devem relaxar em relação à saúde. E isso durante o ano todo, vale para o ano todo, não? Exatamente, eu acho que o que essa pandemia trouxe para a gente, né, mostrou a importância da nossa saúde, né, de como a gente deve cuidar da nossa saúde todos os dias. E quem já teve, aí fica esse alerta, eu acho que para quem já teve até o Covid, que não pode se descuidar. Esses fenômenos tromboembólicos, eles podem acontecer até semanas, de 4 a 6 semanas depois que a pessoa ficou curada do Covid. Então, se você apresentou qualquer sintoma, não deixe para depois, procure atendimento, procure orientação, que sempre quando a gente trata qualquer doença no início, o prognóstico é melhor, a forma de tratamento é melhor, são formas menos graves. Há uma preocupação especial com os idosos também, doutora, quanto a essa questão da circulação? Sim, com certeza. A trombose ela é mais prevalente quanto maior for a idade. Então, esse grupo que já é de risco para o Covid também é um grupo de risco para a trombose. Doutora, muito obrigado pela entrevista, a participação aqui no nosso quadro de saúde Bem Viver, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Um bom dia a todos vocês.